Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. João viu, em outra visão, uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. A besta é o anticristo. Preste atenção nesses versículos. A besta não sairá do mar. O mar foi uma metáfora. A besta não será um leopardo com pés de urso. É apenas uma metáfora. Mas agora me diga, o que hoje em dia é capaz de fazer o que quiser, até mesmo um leopardo com pés de urso? Exato, a inteligência artificial. O que hoje em dia te dá conselhos sobre o que fazer quando se tem uma doença? Exato, a internet. A internet estará tão avançada que conseguirá simular uma pessoa com uma doença incurável, sendo curada pela IA. E aí vão idolatrar a tecnologia e fazer dela seu Deus. Então adorarão o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Agora pense, não precisa dizer. Quem no mundo é conhecido por criar essas inteligências artificiais? Ele também vai aprimorar mais e mais essas inteligências artificiais e será adorado também. Mas ele não é o anticristo. Ele está dando autoridade ao anticristo. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, isto é, 3 anos e meio. Isso te lembra algo? Sim, o ministério de Jesus. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Os santos são aqueles que se dizem sábios da atualidade. Serão vencidos pela besta.
Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos os que não tiverem seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, se a sociedade disser que você deve ser morto por algo que você não fez ou por algo que eles acham errado, você será. Nesse tempo, não existirá mais leis, apenas o que for errado ao ver deles. Mas quem está dando poder à besta sabe que ela é a besta ou não tem essa noção? É algo premeditado para ser a besta? De maneira proposital por quem está fazendo? Eles sabem. Ora, assim como Judas, eles sabem para o que vieram. Então, João avistou outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. A besta realizava grandes sinais, fazendo até descer fogo do céu. A besta, então, ordenou que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada, mas vivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem, de modo que matasse todos os que não queriam adorar a primeira besta. Também obrigou a todos a receberem a marca da besta na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender sem essa marca. Aquele que tem entendimento, some. Não fará sentido agora, nesse tempo, só no próximo. O número da besta, pois é número de homem, ou seja, é um número humano, como o 2, seu número é 666. Agora vamos ao próximo capítulo, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000, que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Versículo 14. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras.
19. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então olhou João, e diante dele estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ouviu-se um som do céu, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como os de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados desde os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Antes que me pergunte, não é os mesmos 144.000 que foram selados, são outros 144.000. Esses não se corromperam, por isso não serão só 144.000 que irão morar no céu. Vocês conhecem alguns, ora, todos que já foram citados como grandes homens da Bíblia fazem parte desses 144.000, mas só os que não tiveram mulher. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, foram imaculados. Então viu-se outro anjo que voava pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouviu-se uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. João olhou, e diante dele estava numa nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Ora, esse que estava sentado sobre a nuvem é o Cordeiro. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha foice afiada: tome a tua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Aqueles que continuaram com suas práticas repugnantes foram lançados no lagar da ira de Deus. Foram pisados no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Agora, vamos para o capítulo 15, versículo 1 em diante. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Depois disso, olhei e vi
que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. 8. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. João viu no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completava a ira do Senhor. Viu algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhou João e viu que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!